3 minutos e nós temos o prazer de receber aqui em nosso estúdio o médico cardiologista Antônio Carlos Sobral Souza, doutor Souza, como é conhecido. E nós vamos conversar, aliás, nós estamos tendo o prazer de receber aqui um dos cardiologistas mais renomados do Brasil, sergipano, para nossa alegria, para nosso orgulho. E nós vamos conversar com ele sobre um artigo publicado por ele na revista Saúde em Dia, coluna Ciência e Saúde, que fala sobre a sincope. Você sabe o que é isso? Eu confesso também que não sei, vou saber agora. Sincope é uma manifestação, mas enfim, quem vai explicar é ele. Doutor Souza, obrigado pela sua vinda aqui na TV Atalaia, a TV dos sergipanos. O que é a sincope? Boa tarde. Boa tarde, Fábio, boa tarde, seus ouvintes. Obrigado pela deferência. Sempre um prazer estar aqui na TV aqui do meu amigo Walter Franco. Né? Isso. Senhor Democracia. Senhor Democracia, exatamente. Então, repare bem, síncope é uma perda súbita e transitória da consciência, acompanhada geralmente da perda do tônus muscular, ou seja, a pessoa perde a consciência e cai, desaba, com recuperação quase que imediata do quadro, né? Com restabelecimento do quadro. Quer dizer, ele desaba e depois retorna ao seu estado pré-acontecimento. Então é um quadro que geralmente é assustador para quem presencia e que, curiosamente, é silencioso para quem passa, porque assim é como se você apagasse a luz. Então, de repente, desaba e tem, às vezes, consequência a depender do local onde isso ocorre, né? Então, imagine, é comum acontecer no banheiro, são lugares apertados, então que aí termina a pessoa, queda. Às vezes... Se pode acontecer, por exemplo, a pessoa dirigindo? Dirigindo, pode acontecer. E vai depender, a complicação vai depender da circunstância onde se encontra a pessoa que apresenta a síncope e, logicamente, da doença de base, que esse é o ponto mais importante. O que é que motivou o senhor a escrever esse artigo sobre a síncope? Bem, é que recentemente em um programa de televisão, uma pessoa apresentou o quadro de síncope. Então você começa a isso aí repercutir e pessoas não entender como por que é que isso ocorre. Então, Fábio, é interessante para seus telespectadores entender assim que a gente tem, vamos botar assim, do ponto de vista básico, 3 tipos de síncopes, ok? Poderia desdobrar em outros, mas 3 tipos. A primeira, que talvez seja a mais comum, é conhecida como síncope neurocardiogênica, síncope vasovagal ou síncope neuromediada. Essa síncope, geralmente, ela é benigna, o quadro é benigno, né? O problema é como ela acontece. Então, normalmente decorre assim, de situações de alegria muito grande, ou de pessoas que vê sangue, presenciar sangue e não está habituado com isso, ou pessoas que passam muito tempo em pé. E muitas vezes ela é acompanhada, assim, antes de a pessoa apresentar esse quadro, ele tem alguns sinais, ele sente que vai desmaiar, às vezes tem sudorese, palidez, às vezes até chega a dizer, alguns chegam a falar que acho que vou cair, acho que vou desmaiar. Então, esse quadro decorre de uma alteração, uma confusão no nosso sistema nervoso simpático e parasimpático, quer dizer, um é capaz de fazer vasodilatação, o outro vasoconstrição, em que existe uma vasodilatação e uma queda de frequência cardíaca, com isso diminui abruptamente o fluxo sanguíneo cerebral e a pessoa desaba. Então, a desidratação, Fábio, é um fator assim, desencadeador muito frequente. Lembrar que síncope não é uma doença, ele é um sintoma, é uma manifestação que pode ser de uma doença. Agora, qual a diferença da síncope para o desmaio? Então, o desmaio, a pessoa não perde a consciência. É porque, comumente, vamos botar, do ponto de vista médico... não é comum, então acaba todo mundo chamando tudo de desmaio. Exatamente, porque do ponto de vista médico, um é síncope e o outro é lipotímia, que é o desmaio. Desmaio é assim, olha, me segure, mas a pessoa, vamos supor, ele cai às vezes, mas ele não perde a consciência. Tanto é que a pessoa sabe dizer o que aconteceu, presencia as pessoas que tentaram atendê-lo e assim por diante. Já a síncope não, existe a perda da consciência.
É tanto que a Dura pessoa... quanto tempo essa Aí, crise? geralmente é questão de segundos. E ele recupera logo rapidamente. Muitas vezes pensa que dormiu, que cochilou. Já aconteceu pessoas atendendo, falando ao telefone, tem a síncope, o outro pensa que ele cochilou. Quem está do outro lado, alô, alô, de repente ele acorda no chão, com o telefone ali, né, solto. Então, isso pode acontecer. A outra forma de síncope é uma síncope que ocorre muito em idosos, que é a síncope ligada à hipotensão postural. É o seguinte, idoso, e sobretudo se tem algumas doenças, como doença de Parkinson, etc., que está uma desautonomia, então ocorre quando a pessoa se levanta, é a chamada famosa hipotensão postural, que pode ser seguida de síncope. Ou seja, quando a gente está deitado, devido estar dormindo, vamos colocar assim, Levanta, fica e tonto. levanta, você pode ver que tem alguns que têm uma certa tontura. Por quê? Porque o organismo precisa fazer um mecanismo para que a pressão seja, tudo é pressão hidrostática, chega ao cérebro. Então, existe um mecanismo que isso é feito muito rapidamente. Os indivíduos jovens pulam da cama e não sentem nada. Os idosos já passam a ter uma desautonomia natural. E quem tem algumas doenças e usam alguns tipos de remédio, isso fica mais evidente. Então a ideia é não pular da cama. Não pular da cama. E, sobretudo, Fábio, o que acontece é que esse desmaio pode ocorrer logo nos primeiros 3 minutos, mas pode ocorrer mais tardiamente. É quando eu chamo a atenção do famoso banheiro. Você vê, a pessoa levanta para urinar e às vezes vai desmaiar no banheiro. Então eu sempre digo, olha, o idoso que tem desautonomia, que está usando diurético ou alguns outros medicamentos, sempre tenha cuidado. Eu digo, primeiro faça o levantar em 3 tempos. Primeiro senta, depois ele fica em pé, sentindo a cama ali nas pernas ali, porque qualquer coisa ele cai para trás, exatamente. Depois ele levanta. Mas é comum aquela levantar rápido e vai acontecer. Agora, a síncope mais perigosa, porque aí já é uma manifestação de uma doença grave. É isso que eu ia perguntar ao senhor agora, me permita. Sim. Quem tem a síncope significa que tem uma doença do coração, que tem um problema grave de saúde, ou seja, ele é um sintoma para acendendo a luz amarela? Bem, então, na maioria dos casos não. Como eu falei, a neurocardiogênica ocorre só por desidratação. Por exemplo, o indivíduo bebeu muito no dia anterior, levantou à noite ou no dia seguinte, pode ter síncope. A síncope postural, como eu falei, que é essa do idoso, ela é uma manifestação de uma doença que tem, às vezes, muitas vezes própria do idoso ou outra doença. Agora, existe a chamada síncope cardiogênica. Então, essa decorre de alterações que podem ser arritmias cardíacas, por exemplo, bloqueios, né? Pessoas que, você sabe que o coração tem um sistema de condução que comanda o batimento das cavidades do átrio e ventrículo. Quando existe uma falha nesse comando, o indivíduo pode perder o sentido, como a gente chama, e sincopar. E existem algumas doenças estruturais, uma delas é a miocardiopatia hipertrófica ou a estenose aórtica, que também podem causar isso. Já vimos aí em jogadores de futebol, teve episódios do sábado no jogo do Flamengo. Teve alguém lá que... 7, Sampaio Corrêa 1, que o jogador do Sampaio Corrêa, ele caiu com convulsão, né? Uma cena forte, agora Fábio, uma coisa que merece fazer a diferença entre síncope, convulsão e AVC. Porque, repare bem, e queda. Lembre que o idoso pode cair, ou qualquer um. Se não for presenciado, como é que você sabe se ele caiu ou sincopou? Entendeu? Então, eu não sei direito ao caso do que aconteceu com o jogador do Sampaio Corrêa, mas como teve convulsão, pode ser que ele tenha tido um estado epiléptico que não... Uma convulsão por alguma outra coisa que não seja mesmo a síncope. Então, lembre bem isso. A síncope, você faz diagnóstico diferencial com essas doenças também. Síncope pode matar? Pode, primeiro, em 2 condições. Primeiro, pode matar pela condição onde ela ocorre. Por exemplo, tem uma síncope dirigindo. Tanto pode o indivíduo morrer como matar outros, né? Porque um carro desgovernado, ele pode cair no precipício ou atingir outra pessoa. E também, ela pode ser uma manifestação de uma doença grave que não volta. Por exemplo, vamos lá, doença de Chagas, que ela pode acometer o sistema de condução. Então, era muito comum o indivíduo estar trabalhando e, de repente, ele caía.
E alguns recuperavam, como o processo da síncope, mas outras vezes é como diziam aquela história, né, que quando acontecia à noite, que ele dormiu bem, acordou morto. Né? Não acordou, né? Você acordou morto, não acordou. Não acordou. Se tivesse vivo. Você conhece isso aí, morreu de noite. Doutor Souza, doutor e professor, quem quiser ler o artigo para ter mais informações, como é que faz? Olha, esse artigo está no nosso Instagram, que é o @prof de professor.dr.souza. Souza com S, né? Lembrar. E a ideia exatamente é esclarecer a população que, primeiro, diante de um caso de síncope, não tenha medo. Porque você vê, tem gente que corre, você tem que ajudar a pessoa. Então, lembrar que o primeiro passo é procurar deitá-lo, levantar as pernas, porque se for uma síncope cardiogênica, postural... Então, se a pessoa caiu, você não corra. Não corra e não vá levantar a pessoa. Você levanta as pernas para segurar o fluxo de sangue para a cabeça. Inclusive, ele cai para que o sangue vá para a cabeça. É o mecanismo de defesa do organismo. Outra coisa, ver se está respirando. Logicamente, e todo quadro de síncope implica numa avaliação médica. Logicamente, se o indivíduo estiver em parada cardíaca, quem tiver algum fundamento disso aí, iniciar e procurar socorro imediato, porque essa que é a mensagem, de não corra, procure ajudar, levantar as pernas, folgar a camisa para que a pessoa respire, dar uma certa tranquilidade e sempre aconselhar que procure um médico para avaliar por que ele teve assim. Em uma frase, como a gente pode transformar um susto em uma oportunidade para cuidar da saúde? Então, esse é um ponto interessante. Primeiro, recentemente uma figura bem conhecida de Aracaju fez isso. Ele teve uma síncope, chegou a ter a fratura do braço e depois... Com isso, viu que é um problema do coração, botou o marca-passo e ele está muito bem. Mas o que acontece é o seguinte, Fábio, o que a gente precisa fazer, lembre que o grande foco da medicina moderna, sobretudo da cardiologia, é a prevenção. Se você imaginar que 31% das mortes que ocorrem em qualquer país, mesmo país em guerra, é por doença cardiovascular, e você não adianta... Não deve pensar no focar no tratamento da doença, é prevenir a doença. Então, pessoas devem primeiro procurar um médico e ver aí se tem pressão alta, colesterol, diabetes. Cigarro não, esse tem que ser proibido. Quer seja de cigarro convencional, eletrônico, porque cigarro, o indivíduo que fuma devia ser preso, porque ele está fazendo mal para ele mesmo, está roubando ele mesmo, entendeu? Então, isso aí. Segundo, manter atividade física, ter uma dieta saudável, controlar o estresse, ter qualidade do sono, que hoje em dia a gente está vendo que é um foco importante. Então, só para você ter uma ideia, se você controlar todos esses fatores de risco, você reduz em 90% as principais causas de morte, que é derrame e infarto. Doutor Souza, obrigado pela sua vinda aqui, por essa aula, né? É sempre um prazer vê-lo, reencontrá-lo e volte aqui outras vezes. Não, é um prazer sempre estar com você e eu não me furto sempre a frequentar aqui essa casa que eu gosto muito e, sobretudo, porque a gente atinge um grande número de indivíduos, porque eu sei que sua audiência é muito grande e seguramente nós vamos ajudar alguém. Perfeito. Aqui alguém vai se tocar e vai procurar um médico e, de repente, ele vai ser salvo, porque fez uma avaliação clínica. E cuide do Dr. Walter bem, viu? Ele claro, tá sempre firme e forte. Grande amigo meu. Obrigado, doutor Souza. Agora são 13 horas.